Bíblias para a nossa meditação esta noite de domingo, a Epístola de São Paulo aos Efésios, o capítulo 4, para fazermos a leitura do verso 2 até o verso 6. Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, o verso 2 até o verso 6, para a nossa meditação esta noite de domingo. Diz assim a palavra do Senhor: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Oremos. Agora que a palavra está aberta, depois de ter sido lida com fé, rogamos então ao bondoso Deus que o Espírito Santo nos ilumine na compreensão da verdade do Evangelho, para nossa edificação e consolo. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos caminhando na série de sermões da Epístola aos Efésios. Chegamos hoje aí ao segundo sermão, nesse trecho aí inicial do capítulo 4. E nossa caminhada há de se estender até o final da epístola. E o nosso tema geral tem sido aí antes da fundação do mundo, série de sermões em Efésios. Mas o tema de hoje é como vivermos de maneira digna da vocação a que fomos chamados em unidade. Como vivermos de maneira digna da vocação a que fomos chamados em unidade. No ano passado nós vimos aí o verso 1 deste capítulo e vimos que Deus nos chamou em Cristo, pela salvação, para uma vocação a qual nós temos que ser dignos. E essa dignidade se dá pela forma que vivemos, manifestando o Evangelho, glorificando a Deus. Paulo fala aos Efésios sobre a unidade. Havia uma separação, gentios e judeus. E em Cristo, essa distinção é rompida. Você pode ver isso depois do final do capítulo 1 e a metade do capítulo 2 aos Efésios. Lá Paulo fala que essa distinção ela é rompida e em Cristo ela é desfeita. Hoje vivemos um número enorme de denominações e igrejas. O IBGE traz a informação de que há uma denominação para cada município brasileiro. Então há mais diversidade de igrejas do que podemos conhecer. E, de fato, há muitas denominações e igrejas. E há um sentimento de orgulho espiritual e de intolerância fraternal entre nós. Esses dois termos não são de alcunha da minha pessoa, mas pertencem ao presbítero Solano Portela, que estará nos falando o próximo final de semana, na conferência de educação, e também pregando no domingo aqui à noite. E no livro Os 5 Pecados que Ameaçam o Calvinismo, ele levanta em primeiro lugar o orgulho espiritual. Em segundo lugar, a intolerância fraternal. Há uma grande distinção em combater o erro e combater um irmão. Às vezes a gente joga fora a água suja da banheira com um bebê dentro. Isso é um grande erro. O orgulho espiritual se caracteriza pela soberba. E como isso é fácil? Nós vivemos numa sociedade em que somos nutridos a sermos orgulhosos. Eu sou o melhor corredor, eu sou mais bonito, eu torço para o melhor time, eu sou mais inteligente, eu sou mais rico.
A nossa tendência é sempre da comparação. Vocês já perceberam isso? A gente está sempre comparando o quanto somos melhores. E isso não deixa de ser verdade no que diz respeito à nossa fé, à nossa denominação e à nossa religião. Nos achamos melhores, nos tornamos orgulhosos espiritualmente. Também existe a intolerância fraternal. Nós vamos perceber daqui a pouco que há erros, e esses erros precisam ser tratados da forma correta. Não com intolerância, não com um movimento que tem se tornado crescente entre nós, não pelo nosso desejo, mas porque insubordinados se envolveram conosco, entrando no nosso meio e tentando tirar a paz que permeia a igreja, incentivaram a intolerância, em alguns momentos até o ódio contra o próximo. Reconhecer o erro e tratá-lo é uma coisa. Reconhecer o erro e odiar o outro é uma coisa totalmente diferente. A confissão de fé, reconhecendo esse problema e tratando acerca da igreja, diz o seguinte: esta igreja católica ou universal tem sido ora mais, ora menos visível. As igrejas particulares, que são membros dela, são mais ou menos puras, conforme neles é, com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o Evangelho, e administradas as ordenanças e celebrado o culto público. Você percebe que os teólogos de Westminster usaram várias vezes a expressão mais e menos. O trecho que nós lemos, que vai aí do verso 2 até o verso 6 do capítulo 4 de Efésios, apresenta nesses versículos de 2 a 6 a palavra um ou uma repetida 7 vezes. O termo 7 nas escrituras e na cultura hebraica denota perfeição, completude, aponta para o próprio Deus. Por isso, propositalmente e de forma literária, Paulo aplica por 7 vezes a expressão um ou uma. E ele então utiliza, primeiro dos versos 4 até 6, se você observar aí na sua Bíblia, 3 vezes sobre os membros da divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E 4 vezes a expressão um ou uma sobre aspectos da nossa redenção aplicados à igreja. Os teólogos de Westminster, na seção 4, eles dizem que ora a igreja é mais ou menos visível. Depois eles repetem novamente, mais ou menos pura. E depois com mais ou menos pureza. Então, ora a igreja se apresenta com pureza e ora com menos pureza. Porque ela é composta, principalmente as igrejas particulares, a igreja visível, por pecadores. Então ela pode ser contaminada. Qual a igreja que é perfeita? Qual a igreja que não erra? Sabendo que ora há igrejas que erram mais e ora há igrejas que erram menos. Ainda a Confissão de Fé de Westminster declara: as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm degenerado ao ponto de não serem mais a igreja de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. Então, mesmo a igreja pura está sujeita à mistura e ao erro. Pode acontecer o que o nosso Senhor Jesus Cristo declara: o joio pode misturar-se com o trigo, e pela semelhança entre eles é muito perigoso querermos retirar o joio, porque podemos arrancar junto o trigo. Então ele nos dá uma promessa maravilhosa de que ele mesmo virá e separará o joio do trigo. Então a igreja, mesmo sendo pura, está sujeita a erro. Mesmo a igreja debaixo do céu, a mais pura que seja, ainda pode se misturar.
Então eu pergunto, como vencer o orgulho e a intolerância? Paulo vai nos responder neste trecho essa pergunta. Primeiro, uma lista de virtudes cristãs. A lista apresentada pelo apóstolo nos convida, em primeiro lugar, a experimentar a humildade com mansidão. Olha o verso 2. Com toda humildade e mansidão. Ser humilde, ser manso. A mansidão há de nos conduzir à humildade, pois o indivíduo manso é lento em insistir em seus direitos. A igreja precisa aprender, como Paulo instruiu os Efésios, que humildade e mansidão devem fazer parte das virtudes daqueles que querem viver de maneira digna da vocação a qual foram chamados. Para ser igreja é preciso ser humilde, para ser igreja é preciso ser manso. Vamos ao Evangelho de São Mateus, o capítulo de número 6, verso 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai. Jesus começa o capítulo 6, depois do Sermão do Monte, falando que Deus é quem recompensa, Deus é quem dá a paga, o galardão vem de Deus. Então ele diz, não exerça a justiça diante dos homens, para que vocês sejam reconhecidos. Deus vai reconhecê-los. E aí no capítulo 5 de São Mateus, ele começa lá o Sermão do Monte, a partir do verso 1. E o primeiro ponto que Jesus levanta é: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O verso 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus, no início do sermão, elenca tanto a humildade como a mansidão. E nas beatitudes ele declara que os humildes têm o reino e os mansos a terra. O primeiro ponto que precisamos reconhecer, e como isso é fácil no presbiterianismo, como isso é fácil no calvinismo, nos arrogarmos de uma teologia mais elevada, de um conhecimento mais profundo. É muito fácil tomarmos para nós o senhorio da verdade e nos colocarmos além daqueles que são irmãos em Cristo. Ora, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há maiores no reino dos céus, pois aquele que quer se tornar maior, humilhe-se e será exaltado. A perspectiva do reino é diferente da nossa perspectiva. Nos assenhoramos da verdade como se fôssemos detentores dela. Humilhamos nossos irmãos das demais denominações, linhas teológicas, e nos colocamos como papistas da reforma, detentores da única verdade, os únicos capazes da correta interpretação das Escrituras, e isso tudo é doutrina católica, apostólica, romana, rejeitada pelo protestantismo. Como nos arrogamos a sermos senhores da verdade, se só há um Senhor e cabeça da igreja que é Cristo. E então começamos a fazer uma santa inquisição de julgamento com fogueiras. Não estou dizendo que o erro não deva ser julgado, daqui a pouco veremos isso. Mas devemos focar no erro, em vez de nos ensoberbecermos, achando que podemos humilhar o próximo com o nosso orgulho espiritual e a nossa intolerância fraternal. O apóstolo reconhece que os olhos de Deus, ele não possui direitos que lhe sejam inerentes. Todos os seus direitos são assegurados pela graça de Deus. Você precisa entender que quando o apóstolo declara aqui acerca da humildade, da mansidão, ele está partindo do pressuposto que ele é o maior dos pecadores. Dos apóstolos, o menor, o último a ser chamado. O próprio apóstolo Paulo diz que ele era expectação para o mundo, como lixo, a escória,
humilhado, pisado, abandonado, açoitado, uma dezena de vezes chicoteado, em naufrágio muitas vezes, passou fome, nudez, foi perseguido. Ele, o grande apóstolo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento, não toma para si as prerrogativas de Senhor da verdade, mas declara que devemos, para ser dignos da vocação a qual fomos chamados, ser igreja e cristãos, nos humilharmos. Outrora entre nós começou a surgir insubordinados. Essa é a expressão que Judas, irmão de Jesus, usa, e Pedro, o apóstolo. Há aqueles que não querem se submeter à igreja, são senhores de si mesmos, e arrogando serem conhecedores da verdade, apesar de o apóstolo São Paulo exortar que neófitos não podem ser liderança para não se ensoberbecerem no pecado de Satanás. Apesar da pouca idade, da pequena experiência, da falta de conhecimento teológico, de não estarem ligados ao reino pela igreja de Cristo, começaram a levantar o dedo e a apontar o erro do outro com uma arrogância tão terrível que machuca. É aquilo que eu denomino a apologética dos fariseus, perigosa, convida para o debate, humilha, afronta, espanta, machuca. Uma apologética que, em vez de tratar com amor e a verdade, afronta e espanta. Paulo declara que o direito nos é dado pela graça. E o que é graça? Favor imerecido. Ora, quem é que nunca pecou? Atire a primeira pedra. Então o texto declara que todos, desde o mais velho até o mais novo, se retiraram a uma só vez. Somos pecadores, somos iguais, imagem e semelhança de Deus e irmãos fraternos por ligação genética, filhos de Adão, e aqueles que creram, filhos de Deus, e não há hierarquia no reino dos céus. Só há um cabeça e um só Senhor. Somos servos, escravos de Cristo, filhos de um mesmo Pai. Por que haveríamos então de humilhar o próximo, ofendê-lo, diminuí-lo, afrontá-lo? A unidade da igreja se dá pela perspectiva de que somos iguais em condição, quer quando pecadores, quer quando regenerados, porque é pela graça, não por obras para que ninguém se glorie, não porque realizamos algum feito, mas porque Ele se apiedou de nós e nos conduziu à graça, nos salvou e nos redimiu em Cristo Jesus. Talvez devêssemos, como Paulo, dizer: eu sou o maior dos pecadores. Se Ele nos conduzir a qualquer condição de liderança, como Ele dizer assim: eu sou o menor dos apóstolos, eu fui chamado por último. Não considere-se em orgulho espiritual. Mesmo que você tenha conhecimento teológico, Deus humilha os sábios deste mundo e os faz loucura. Acompanhe comigo o que o apóstolo São Paulo nos diz a primeira epístola aos Coríntios, o capítulo 1, o verso 18 até o verso 25. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia
do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O apóstolo declara que os sábios deste tempo, os escribas, dados a debates, quantas vezes não colocaram Jesus? Eu não sou contra o debate. Eu só acho que tem o lugar certo, a forma certa de debater. Não com arrogância, não para humilhação, não para afrontar, não para demonstrar conhecimento e inteligência, porque esses, diz o texto, são humilhados e são lançados ao chão. Então, ele apresenta nessa lista de virtudes mais uma virtude: longanimidade. Essa virtude era muito necessária na igreja primitiva, pois os cristãos sofriam incompreensão, aspereza e crueldade por parte daqueles que não compartilhavam da sua fé. Então o apóstolo os convida a serem longânimos, de ânimo longo. É preciso às vezes ter tempo, e às vezes o crente não quer ter paciência com o não crente, com aquele que pensa diferente, quer impor o pensamento, e às vezes a gente precisa ponderar. Ora, outrora também nós fomos ignorantes quanto à fé, ímpios. Então é preciso ser longânimo, saber ter paciência, ouvir, pronto para ajudar. Os cristãos da igreja primitiva sofriam incompreensão, sofriam também a aspereza e a crueldade por parte daqueles que não compreendiam a nova fé nascente. Então o apóstolo diz: sejam longânimos, tenham um ânimo longo. A gente precisa, como igreja, aprender a suportar, a tratar e a ouvir aqueles que ainda não conheceram a verdade do Evangelho, ou ainda não abandonaram o erro, mesmo tendo conhecido o Evangelho, e aos poucos ensinar, instruir e tratar. E às vezes a caminhada é longa, às vezes é preciso exercer paciência com sabedoria, ter entendimento nas Escrituras para tratar de cada situação com cuidado, para que haja transformação de vidas e a postura de cada um seja mudada pelo Evangelho, que é o poder de Deus. Por fim, o apóstolo reúne duas virtudes finais: suportando uns aos outros em amor. Dar suporte ao outro, isso em amor. O cristão não mira nas injúrias e não dá atenção a elas. Ele mantém-se de cabeça erguida, com uma palavra que indica no original grego. Sem abalar-se, ele continua firme. O apóstolo, então, no verso 2, declara assim: meus irmãos, suportando-vos uns aos outros em amor. Apoie o seu irmão e faça isso com amor. Há algum tempo atrás, esteve presente entre nós alguém que pensava de forma bem diferente, e permeada por um sentimento contrário ao que o apóstolo apresenta, publicamente pediu a palavra, eu acedi em culto público. E essa pessoa então disse assim: olha, eu não acredito no que você está falando, você é um pastor muito ruim, o seu ensino é muito ruim, a sua revista é muito ruim, e outra coisa, tem que trocar de pastor nessa igreja. E alguns irmãos tiveram um ânimo não longo, mas bem curtinho, e começaram a dizer: olha, não faça isso, e se viraram, e alguns queriam que ela se calasse, e eu disse: olha, meus irmãos, vamos ter calma. E eu acredito em 3 coisas para convivermos. A primeira, nem todo mundo pensa igual. A segunda, eu preciso respeitar o pensamento do outro. E a terceira, ele precisa respeitar o meu pensamento. Nós somos livres para pensarmos como quisermos.
Eu preciso respeitar isso e ele precisa me respeitar. A ideia que o apóstolo apresenta aqui é essa. Quando acontecem essas coisas, meus irmãos, para que você seja digno da vocação a que você foi chamado, ser cristão, suporte em amor. Às vezes aguenta palavras ásperas, duras. Às vezes você tem que suportar o erro. Às vezes você tem que ter paciência com o erro do outro, para então, com amor, dar suporte a ele para a transformação, para a mudança. Manter-se firme na sua postura vai ajudar muito, mas essa firmeza precisa ser feita em amor, porque se você for duro somente, você perde a pessoa. Então você precisa ter uma postura firme e amorosa. Mantenha a cabeça erguida, permaneça firme na sua posição, em amor, e você vai ser bem visto e bem quisto. Em segundo lugar, a unidade da igreja. A unidade, ela é promovida pela paz. Em primeiro lugar, Paulo aponta que a unidade, todas as suas características, são procedentes do Espírito. Veja o que diz o verso 3: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não há condição de um cristão desejar o fim de uma igreja ou uma denominação. Nosso movimento, diz o apóstolo, deve ser esforçando-nos diligentemente para preservar a unidade no Espírito. A unidade não acontece pela denominação. A unidade não acontece somente pelo credo esboçado. A unidade, ela é expressada no Espírito. É o Espírito que une. É Ele que traz vínculo da paz. Entenda que o apóstolo está dizendo que é necessário promover a paz. Ora, esse grupo de insubordinados que se aproximou gerou guerra, tirou a paz, transtornou corações, tumultuou a igreja, colocou igrejas irmãs contra a liderança. Pela graça de Deus, logo no início fomos capazes de contê-lo pela sabedoria do conselho. A paz deve ser sempre o fruto de nossas ações. Se você diligentemente promove a paz, você está agindo a favor do Espírito, diz Paulo. O Espírito habita em nossos corações. Agora o apóstolo mostra que a morada do Espírito é estabelecida em nós pelo sacrifício vicário de Cristo. Olha o que diz o verso 4. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. A vocação, nós vimos domingo passado esse mesmo texto, o verso 4 do capítulo 4, em relação ao verso 1 do capítulo 4. Vocação e chamado diz respeito àquilo que Cristo faz por nós. Você é quem você é por causa de Cristo. E qualquer outro irmão, e não importa a denominação, ele é o que é por causa de Cristo. Ora, a confissão de fé diz que tem hora que a igreja é mais e menos pura, e que tem erros, ou tem mais ou menos erros. O que é um erro? O erro é uma compreensão errada acerca de um assunto. Por exemplo, há denominações que defendem que a quantidade de água é essencial para o batismo. É um erro. E isso não impossibilita a Igreja Presbiteriana do Brasil de tê-los como irmãos, recebê-los como transferência de membros, comungar com eles. O mesmo não acontece do contrário. Lá nós não somos recebidos porque não fomos batizados por imersão nas águas. Então não podemos ser transferidos como membros, não podemos ir à mesa. É um erro. E isso não impossibilita a mim de tê-los como irmãos, de servir a eles a ceia, de recebê-los por transferência à nossa igreja como membros do corpo de Cristo. Agora há heresias.
A heresia é quando alguém chega e diz assim que o batismo só deve ser feito em nome de uma pessoa. Isso é uma heresia, porque as Escrituras ordenam que deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com estes, a Bíblia diz, nem se comunga, não se senta à mesa, não os recebe, porque eles estão indo contra a ordem do Senhor. Ora, se há nas Escrituras a possibilidade da imersão, sim, apesar de, como presbiterianos, entendermos que a forma mais adequada é a aspersão, mas ainda há nas Escrituras a possibilidade de imersão, porque ora foi realizada uma e outra, então é possível. Então é um erro que não os afasta, mas a heresia impede que eu me relacione. Então eu preciso entender que para que haja paz, eu não vou entrar em discussão quanto ao batismo, porque há um só batismo, há uma só fé, um só Senhor que salva todos. Se creem em Jesus, se foram batizados na água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são membros da igreja invisível e da igreja de Cristo. Então esse vínculo da paz deve ser mantido, porque na pessoa e obra de Cristo somos chamados ao Evangelho, fomos salvos. E agora o que me impede de estar com eles? Se por um só Senhor fomos salvos, por meio de um só fomos redimidos, se a fé é nesse mesmo Deus e Senhor e Salvador de todos, por que então usar de orgulho espiritual ou de intolerância fraternal, se creram no Senhor Jesus Cristo e às vezes no afã de servi-lo erram? Eu deveria ser cheio de compaixão e amor para corrigir o erro e fazer com que seja uma igreja mais pura. Também nós não deixamos de incorrer no mesmo erro, porque a confissão declara que mesmo a igreja mais pura pode se misturar e errar. Assim mostra a história do protestantismo. Lutero errou, Calvino ordenou que os cidadãos de Genebra só pudessem pôr em seus filhos nomes cristãos. Como errou, como falhou. Não usou de toda a sua influência para impedir que Serveto fosse queimado. Ele mesmo não participou, mas também lavou as mãos. Os puritanos, em alguns momentos de intolerância fraternal e intolerância religiosa, queimaram os opositores. Assim é a história da igreja. Precisamos constantemente olhar para dentro e ver se não há erros em nós, e corrigi-los e aceitarmos a correção e ajudarmos a suportar o próximo em amor, para que ele também transforme a sua posição errada na posição correta e aceitável ao Senhor. E finalmente, o apóstolo dirige-se ao Pai, que nos concedeu seu Filho, e juntamente com o Filho foi o doador do Espírito. Olha o que diz o verso 5 e 6. Há um só Senhor Jesus Cristo, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Deus está entre os pentecostais? Sim. Não há ninguém que tenha combatido tanto o erro do pentecostalismo como eu, que há um bom tempo venho fazendo. Mas eu tenho pregado em igrejas da Assembleia de Deus, tenho instruído irmãos da Assembleia de Deus e os tenho recebido como membros nesta igreja. Mas há hoje um ódio crescente pelo pentecostalismo que me é estranho, porque não é isso que o apóstolo Paulo diz. Um ódio terrível pelos neopentecostais, quando deveríamos amá-los, suportá-los em amor, porque o texto declara que se tem Deus como Senhor da vida deles, Ele é Pai de todos, o qual está sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Lembrem-se do contexto: judeus e gentios em combate, convertidos, crentes, mas quando se reuniam na igreja, os gentios queriam fazer churrasco, e ainda piorava a situação porque assava costela de porco.
E aí o crente judeu falava assim: isso é uma afronta a mim. É a mesma coisa de você chamar o Fernando Varolo e falar para ele que tem frango com piqui, arroz com piqui. Ele, como paranaense, vai dizer assim: rapaz, esse negócio não está muito agradável. E aí eu ir, então cheio de intolerância, falo assim: se você não quiser comer, vá embora. Não é essa a postura. Paulo diz: meus irmãos, o mesmo Deus dos gentios é o mesmo Deus dos judeus, porque tiveram a mesma fé no mesmo Senhor. Ora, então, por que haveremos nós de julgar o próximo? Combata o erro com amor, combata o erro com a verdade. A verdade sempre prevalece, ela é absoluta. Então não tema a antítese desse reino maligno instaurado, porque ele é temporal e o reino de Deus é eterno. E quando nós brandamos a espada do Espírito, ela é mais forte do que qualquer astúcia de Satanás. Não tema, não se amedronte, não se ire, não fique iracudo contra o irmão. Ame-o, reconheça-o fraternalmente, para que os erros dele e os nossos sejam corrigidos. E como temos erros. Há bem pouquinho tempo atrás, a igreja presbiteriana fechou a porta aos maçons. E tem bem pouquinho tempo. E gente tacando pedra lá fora. Precisamos corrigir o curso das nossas vidas. Tira o argueiro do teu olho, depois tira o cisco do teu irmão. Senão, a unidade não acontece. Use a apologética do amor. Não use a apologética dos fariseus. Seja paciente, manso, humilde, longânimo, suporte em amor. Mantenha o vínculo da paz no Espírito, em um Senhor, em um só Deus. Use a Trindade a favor do Evangelho, e o Evangelho será anunciado a todos. No verso 4, aprendemos que há um só corpo, e naturalmente é a igreja que consiste de judeus e gentios, capítulo 2, 14 a 22. E a única família no céu e na terra, Efésios 3,15. Ainda que, em certo sentido, sejamos muitos, todavia somos um só corpo em Cristo, Romanos 12, 5. Que essas verdades permeiem o nosso coração e nos dirijam para vivermos a unidade da igreja, para que a nossa vocação seja digna do chamado ao qual fomos conduzidos, a vivermos em unidade como igreja. Curva sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Bondoso Deus de graça e misericórdia, não permita que o orgulho espiritual e a intolerância fraternal permeiem o nosso ser. Ajuda-nos, ó bondoso Deus, a vivermos de forma digna da vocação a qual fomos chamados, com toda humildade e mansidão, usando de longanimidade, sendo benignos. Ó Deus, exercendo o suporte aos irmãos em amor, para que cresçamos. Pois a igreja embaixo do céu, mesmo sendo a mais pura, está sujeita ao erro e à mistura. Livra-nos, ó Deus, de errarmos, de nos misturarmos ao erro, combatendo o que é mal, mas nos lembrando de amarmos o nosso próximo, para que ele seja transformado pela ação de Cristo, a presença do Espírito e o amor de Deus. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.